Vamos lá. Fala, galera, vamos começar aqui mais um resenha na sua TV Coluna do Flamengo. Quem entendeu, entendeu. Tô aqui com CH Filho e Tigu Soares para debater os temas. Zeca e Fred estão próximos do Flamengo, que também recebeu uma denúncia da Conmebol. E o julgamento fica para 2018. Solta a vinheta, produção! Voltou. Vamos lá, galera. Vamos começar logo com o tema Fred. Fred, ele mesmo, Frederico. O Fred vai te pegar. Giraria em torno de R$1 milhão e o contrato seria de 2 anos. E aí, galera? Bom, ruim? O que vocês acham? Tigu Soares, Fred, 1 milhão, 2 anos de contrato, seria uma boa para o Flamengo? Avaliando friamente antes da chegada dele, não. Já tô sendo até repetitivo em relação a isso. Acho uma péssima contratação. Acho que a relação custo-benefício dele, principalmente em relação, quando avaliados esses valores, é tão ruim quanto a do Guerreiro, que ganha um salário enorme e não corresponde. Não duvido que o Fred poderia, de fato, conseguir fazer uma boa quantidade de gols, mas é aquele negócio, é um centroavante que precisa que todo um esquema seja montado para ele, já tem idade avançada, todo mundo sabe disso, convive com problemas físicos de longa data e, além desses problemas físicos, tem um comportamento dentro do vestiário que também não é novidade para ninguém que acompanha o futebol, embora eu esteja respondendo aqui comentários de muita gente no resenha de ontem, que dizem que eu não vi o Fred jogar, por exemplo. É um cara péssimo de vestiário, com um relacionamento muito complicado. Então, eu não traria dentro desses moldes. Se o Fred, de fato, viesse para ganhar 60% desse valor, talvez tivesse um pouco mais da minha simpatia no negócio. Sendo isso, principalmente um contrato de 2 anos, acho muito caro e muito arriscado. Então, minha opinião é de que eu sou contra. Gostaria também de fazer um pedido aqui antes da gente começar, dizendo o seguinte: a discordância de todo mundo é válida, sempre bem-vinda. Todo mundo que debate comigo, tanto no Twitter quanto no YouTube, assim como todos os outros nossos colunistas, sabem que a gente não tem problema nenhum com esse tipo de discordância. Ela é muito bem-vinda e, mais do que isso, ela ajuda o canal a crescer e a melhorar cada vez mais. A educação é obrigatória. Seja gentil nos comentários. E aí eu faço uma nova pergunta para você, Tigu. Você acredita que o Flamengo vai pagar 1 milhão pelo Fred, pensando que esse é o salário que ele ganha no Atlético e por questão de idade, também pela temporada que ele se machucou bastante, ele desvalorizou? Será que o Flamengo vai pagar 1 milhão? Aí a pergunta você acredita nisso? Eu não deixo de acreditar. Eu não posso dizer que vai pagar isso porque eu não estou por dentro da negociação, dizendo por dentro da negociação, não estou tratando essa negociação. Mas eu acho um absurdo o Fred ganhar 1 milhão por mês. Ele não fez uma temporada de 2017 que justifique ele ganhar 1 milhão por mês. Assim como o Guerreiro também não justifica o salário que recebe. Aí o pessoal vira e fala assim: mas o Fred fez 30 gols no campeonato. Gostam de relativizar muito isso e acham, inclusive, que a gente defende o Guerreiro quando fala isso, falando: o Guerreiro fez muito gol no Campeonato Carioca. O Guerreiro fez muito gol no Campeonato Carioca. E o Fred fez muito gol no Campeonato Mineiro, fez muito gol contra o poderosíssimo Godoy Cruz. Enfim, são coisas onde a gente... Godoy Cruz não, mas aqueles outros times lá, o grupo que eles pegaram na Libertadores também foi... Tigu, a galera aqui, inclusive o Julimar Monteiro, está dizendo que o salário vai ser entre 700 mil e 850 mil. Segundo o GE, o salário seria de 1 milhão. A informação do GE. Exato. Mas, então, mas aqui a galera tá, ó, o Gabriel Reis, o Julimar Monteiro, o Caio Araújo está dizendo que o valor correto é 700 mil a 800 mil reais. E só ler um superchat aqui para acrescentar. O superchat é do senhor Renato Silva. 500 mil já é muito para o Fred. Não é mais um garoto. E aí, com esse valor, se caso for esse valor de 700 a 800, também não muda a sua opinião? Ou não? Não, a opinião fica um pouco mais tranquila. Agora, também não muda. E outra, 2 anos de contrato para um cara que fisicamente
já se arrasta há muito tempo, que tem a idade que tem. Eu faria um contrato de 1 ano, acho que, sei lá, 500, 600 mil nele estaria já muito bem pago, 650 no máximo. Assim, 700 seria o topo da minha conversa, só porque a gente precisa de um camisa 9. Já falei que se a gente quer avaliar isso de uma maneira um pouco mais profunda e um pouco mais acertada, um pouco mais responsável até, é interessante que a gente saiba que tipo de camisa 9 o Flamengo pretende ter para a temporada 2018. Fred Guerreiro tem características completamente distintas de centroavante. E aí eu não estou aqui falando sobre a qualidade de cada um. Fred é um atacante muito mais goleador que o Guerreiro, enquanto o Guerreiro é um jogador muito mais participativo no que diz respeito à questão tática e ao desenvolvimento do jogo do que o Fred. Então, assim, o Flamengo precisa definir também para onde ele pretende seguir em relação a isso. Nome por nome, aparece às vezes uma discussão que pode ficar um pouco vaga. Beleza. CH, sua opinião é a mesma do Tigu? Você não traria Frederico? Boa noite, Rodrigão, Tigu, todo mundo aí que tá acompanhando a gente. Então, cara, eu acho que pelo valor de 1 milhão, né? Até falaram 1.200.000, estão variando esses valores toda hora. Eu fui acompanhando as notícias que foram saindo durante o dia, cada hora fala um valor. Eu acho que esse valor ainda está sendo muito chutado, né? Eu acho que ninguém tem essa informação concreta, mas se for um valor tão alto a esse ponto, eu não acho que eu traria, né? Quer dizer, eu não traria, eu não acho bom o negócio. 1 milhão é muito caro para um jogador já da idade do Fred, é claro, tem a mesma faixa etária do Guerreiro, mas mesmo assim eu também não concordo na época que falaram da renovação do Guerreiro, pagar 1 milhão e tantos, não sei, que falaram na renovação, era um valor muito alto, né? Eu renovaria sim com o Guerreiro, se não tivesse esses problemas do doping e tudo mais, né? Se nada disso tivesse acontecido, eu renovaria sim, mas também com valores inferiores ao que estava sendo cogitado. Mesma coisa com o Fred. Gosto dos dois jogadores, são bons. Isso que é a questão de jogou no Fluminense e tudo mais. O Fred jogou no Cruzeiro, jogou no Galo, foi bem nos dois. Eu acho que não anula um jogador. O jogador tem que ser profissional, né? Acima de tudo. Não acho que ele iria fazer corpo mole, nem nada do gênero. Ganhando bem, tendo que honrar o seu profissional, ele jogaria bem. E é um jogador que faz muito gol. Esse ano muita gente criticou algumas performances dele, falando que ele estava um ano meio abaixo, né? Foi chamado um ano ruim pro Fred. Cara, um ano ruim, fez 30 gols, 40 participações em gols. É muita coisa, cara, muita coisa de verdade. Foram 10 assistências e 30 gols. É uma média muito alta, é 0,70 alguma coisa por partida, é muito alto. Assim, ele é um jogador que faria diferença, eu acho que é um bom nome, mas não por esse valor todo. E também eu avaliaria outros nomes. Outros nomes me agradam um pouco mais, mas aí já é uma discussão que não está aqui, né, no tema do resenha de hoje, só para avaliar o Fred. Mas tem outros nomes sim no mercado que eu acho que seriam melhores. Porém, se trouxer o Fred com um valor ok, de 700 até 600 mil, mandar o Gabriel para lá, realmente tudo isso acontecer, e a gente ainda contratar mais alguém para jogar na frente, junto com o Fred, também um ponta aberto, um ponta habilidoso que a gente também precisa, acho que seria um bom negócio sim, acredito nele. O pessoal fala, fim de carreira, tem a mesma faixa etária do Guerreiro, não é tão fim de carreira assim não. Beleza, beleza. O Emerson Santos está dizendo o seguinte: péssima contratação, tem melhores opções. O Guilherme Orsay, ele está dizendo, para pagar 1 milhão dá para trazer melhores atacantes. Meio que o Emerson Santos e o Guilherme Orsay meio que dividem a opinião com vocês. E aí eu vou para uma outra pergunta. Pensando em Guerreiro conseguir diminuir a sua pena de 1 ano, os dois podem jogar juntos? Quer falar aí, Tio? Eu fiz uma pergunta, né? Fala primeiro aí que eu tô pensando. Responder, não? Não, beleza. Eu ia deixar os mais velhos, ia ser cortês, mas tudo bem. Falo sim, cara. Eu acho que não tem como falar que não daria certo. Então é inviável. Até um próprio esquema de 4-4-2, quem sabe, com os dois ali na frente, acho que funcionaria. Como o Tigu falou, eu concordo, eles não têm exatamente a mesma característica. O Guerreiro não é aquele centroavante matador, eu não acho que eles iam ficar se trombando lá na frente. Eu acho que seria, sim, uma dupla interessante de ataque. Mas é muito difícil ficar analisando isso, né? Não sabe nem se o Fred vem, não sabe nem se vai reduzir a pena do Guerreiro, mas eu acho que seria possível, sim, essa dupla. Tigu? Cara,
Seria possível, mas eu me recuso a acreditar que a gente vai ter um ataque com o Fred Guerreiro custando 2 milhões de reais por mês, sério mesmo. Concordo. Mas olha só, vamos lá, vamos novamente. Essa dupla de ataque não vale 2 milhões por mês, desculpa. Tudo bem, Tigo, mas aí partindo do princípio seguinte, o Guerreiro ele vale 1 milhão, certo? É mais ou menos 900 mil. O Giovani vale 700. Como é que não tem, o Flamengo não paga uma dupla? Se o Giovani pegasse a vaga do Everton... não vale 700. Não, tudo bem, mas assim, se o Giovani pegasse a vaga do Everton, era uma dupla com esse valor que a gente está falando, mais ou menos. Não, era uma dupla de 1 milhão e 600, não de 2 milhões. Não, tudo bem, a gente está pensando... Eu não estou acreditando, eu particularmente não estou acreditando que vai pagar 1 milhão pro Fred, mas vai ser um valor próximo disso. Seria o que o Giovani. Então, assim, é possível, né? Ou não? Cara, é possível. Os dois podem jogar juntos, podem se entender e podem complementar. Tudo depende de esquema. Agora, são dois caras de 33 anos jogando lá na frente. Como é que você vai? Você vai jogar com dois caras que marcam pouco? Você vai colocar 8 caras para marcar, para jogarem para dois que não correm e não participam tanto? O Guerreiro ainda participa um pouco mais, mas ainda assim, com o tempo de inatividade que ele vai ter, envelhecendo, ritmo de jogo, tudo isso, eu acho que é uma equação um pouquinho complexa você conseguir montar isso como um esquema que seja definitivo. Uma coisa é você chegar num jogo onde você precisa de um resultado e você queira um pouco mais de peso próximo à área e os dois se entendendo e tudo mais. Tirando isso, no futebol atual, onde geralmente você tem a obrigação de todo mundo marcar, eu acho complicado você fazer esse encaixe tático. Então, o seu problema não é pelo fato de serem dois centroavantes. O seu problema é pela questão da idade. Até porque o Guerreiro é muito móvel. Eu tenho certeza de que, por exemplo, ele abriria bons espaços para determinadas chegadas do Fred e vice-versa. Sendo que quando o Fred abrisse o espaço, você não teria o mesmo poder de finalização, porque o Guerreiro não é um finalizador tão bom quanto o Fred. Mas eu acredito que, de fato, seriam dois atacantes, dois centroavantes que dariam muito trabalho. O problema é o encaixe tático disso. É que eu tô analisando aqui, por característica, você tá falando a questão da idade, realmente. Mas por característica dá para jogar. O exemplo tá na Juventus. A Juventus joga com o Higuaín. O Guerreiro sabe sair da área e jogar pelos lados também. E descobriu o Mandzukic jogando pelo lado. E lembrar que o Mandzukic tem 31 anos e o Higuaín também tem 31 anos. Ou seja, são 3 anos a menos que esses dois que supostamente a gente pode ter. E você que é mais antigo, Tigo, tu lembra também do Bayern de Munique com Pizarro e Elber. Sim. Era 2 centroavantes. Eu acho que é possível sim. Fala, CH. Não, só um comentário sobre o que o Tigo falou. Acho que se fosse assim, não toda partida, né, jogar com os dois, só numa partida que precisasse ter os dois na frente, só que aí eu já acharia não muito viável, né, porque ter dois jogadores você pagando muito caro para um deles ser banco na maior parte do tempo, não sei nem se eles aceitariam, isso causaria uma situação de desconforto no elenco, um extremismo. Por exemplo, ficaria extremamente desconfortável com isso. O Guerreiro, talvez, mas o Fred a gente já sabe os problemas que ele costuma criar em vestiário. Eu acho que não daria. Se fosse para ter os dois... Essa questão de criar problema no vestiário, eu só ouvi isso do Fluminense. O Fluminense ele era um ídolo, cara, 7 anos. Então, há um desgaste. Não é só a questão do problema no vestiário. Há também aquela questão da vaidade. Pô, tô aqui há 7 anos, um cara chegou agora, um treinador, e vem meter bronca em cima de mim. Eu não vi isso no Atlético Mineiro, por exemplo. Eu acho que também a questão de ele ser um ídolo do Fluminense criou esse desgaste. Mas continua aí, Cega. Não, eu concordo até, mas não é só essa questão, é justamente pagar um valor tão alto para um jogador ficar no banco a maior parte da temporada. Eu acharia até um pouco de erro de planejamento, assim. Acho que deveria investir em outras peças se for para deixar no banco. Se for para jogar com os dois, tem que ter uma certeza, um aval do Rueda, por exemplo, ou quem for ser o técnico, né? Sei lá, tá tendo uma polêmica aí agora, mas se não vier o caso, o técnico deveria analisar, falar, eu gostaria de trabalhar com as duas peças, eles seriam titulares, tudo mais. Se for para botar um no banco, o Rueda falar, cara, olha, analisei o jogo do Fred, do Guerreiro, os dois aqui no meu time, eu vou deixar alguém no banco. Então não traz, é muito valor para deixar um jogador no banco. Já basta o Giovani, né, que foi um baita de um erro de planejamento. Mas eu não acredito que o Fred vem para ficar no banco e o Guerreiro, se ficar, vai vir pro banco, não. Eu acho que a ideia dele...
Isso aí beira burrice mesmo, falta de planejamento. O Rocha Assunção 1 diz o seguinte: se for por causa do goleador, pega o Potker. Mais barato, mais novo e menos problemático. Fred já arrumou rolo em muitos elencos. Tomara que dê certo. Não entendi nada. Tomara que dê certo. Enfim, criticou e depois falou tomara que dê certo. Mas muito obrigado, Rocha Assunção. É isso. Vamos lá novamente. E outra coisa que eu gostaria de falar é... Zeca. Vamos falar do Zeca agora? Pode ser do Zeca? Claro. Beleza. O Zeca, a informação do Zeca é o seguinte: o Flamengo já estaria fechado com o jogador. Por uma questão de cautela, o Flamengo está procurando conselhos jurídicos sobre o tema. O Zeca já se desvinculou do Santos, mas o Flamengo está vendo se não tem... Porque se o Santos ganhar esse processo contra o Zeca, o Flamengo vai pagar algo em torno de 30 milhões. Então é mais ou menos isso. Traria o Zeca, mesmo com todas essas observações, ô Tigo? Esses pontos de interrogação, na verdade, né? Cara, de ponto de interrogação, embrólio jurídico, a gente já tá um pouco cheio, né? Acho que o Flamengo, ele primeiro tem que se calçar plenamente de que ele está fazendo a coisa certa, de que o destino vai ser parecido, de que a justiça vai ter um destino, uma definição muito parecida com a do caso do William Arão. Sendo assim, não vejo o menor problema em trazer o Zeca, um zagueiro muito promissor, apesar do ano de 2017, que eu não acho que tenha sido essa maravilha toda, me agrada, mas ainda não repito, o Zeca não é uma realidade absoluta. Tá? O Zeca, ele também não é uma aposta, mas ele é um jogador que ainda corre o risco de não virar exatamente a chave como a gente espera. Eu torço para que sim? Sim. Eu acredito que vai virar a chave? Também. Mas corremos esse risco. Beleza. O CH? Então, Rodrigão, eu acho que vale esperar um pouco, né? Vale. Eu acho que essa decisão... Não precisa ser tomada de uma hora para outra. O Zeca e o Flamengo já tem uma conversa boa, isso é fato. Isso não é cavada, que saíram tantas notícias, tantas coisas, tantas fontes, que eles têm uma conversa, que tem essa intenção, isso é fato. Que já está bem encaminhado, valores decididos, que vai ser tal dia, que vai ser tal salário. Isso aí começa a ser cavado, a gente sabe como é que funciona essa época de mercado da bola, final de ano, meio de ano, né, e tudo mais. Mas assim, Zeca é um excelente jogador. Eu gostaria muito dele no Flamengo. Principalmente por uma característica que ele tem. Ele é um jogador que joga bem nas duas laterais. E o que o Flamengo vem sofrendo ultimamente? Nas duas laterais. Sabe, manda um dos laterais embora, parece que vai ser o Trauco, né? Está de saída, não sei, tem essas notícias. Se um dos laterais já ir embora, até mandaria mais, mas pelo menos um indo embora, o Zeca seria titular ou na direita ou na esquerda e 3 para competir uma posição. Eu acho que tendo 3 para competir uma posição dá um pouco mais de motivação aos jogadores que eles precisam se desdobrar. Então, pelo menos um dos 3 vai estar um pouquinho melhor para ser titular, se for o caso. Eu não acredito que o Flamengo vá contratar 2 laterais, um esquerdo e um direito. Acho muito difícil, principalmente por tudo isso que vem sendo falado na mídia, né? Rodrigo Caetano, Bandeira, outros da diretoria do Flamengo, que a gente está com pouco valor de contratação, pouco dinheiro para contratar, né? Eu não acredito que vá contratar 2 laterais, e acredito até que o Zeca é uma boa opção, que a diretoria está analisando bastante, justamente por isso. Não vamos contratar 2 laterais, vamos trazer o Zeca, que joga nas duas. O Zeca vai ser titular, e aí um dos outros vai disputar essa outra vaga, sendo na esquerda ou na direita. O Pará já sabe jogar nos dois lados, apesar de não estar jogando muito bem. O Rodinei, se precisar, jogar na direita. O René joga na esquerda. Então, assim, é uma excelente peça. Gostaria muito. Jogador bom, novo, tem muito a evoluir, e está demonstrando uma vontade também, pelo que a gente vê na mídia, de vir para o Flamengo. Então, quem sabe, né, se tudo der certo. Mas eu acho que tem que aguardar um pouquinho mais da justiça aí, ver tudo que vai se desenrolar. Mas eu creio que não vai ser um impedimento, não, para a contratação. Acho que está bem encaminhado, sim. Então, obrigado, CH. Chegou na máquina do tempo, diz o seguinte: lembrem que o Zeca é bom, mas não marca mal. É bom, mas marca mal também, galera. Ele quis dizer que o Tigu também tem... Mal assim, não acho. Eu vou discordar dessa parte.
Eu acho o Zeca um lateral bem completo em relação a isso, bem equilibrado, digamos assim. Eu também vejo ele como um lateral que marca bem e sai pro apoio muito bem. Ele só não tem aquela profundidade para cruzamento, até porque ele é destro jogando na esquerda, né? Enfim, tem um outro superchat aqui, mas a Crisonilda, eu vou pegar aqui o comentário da Crisonilda. A Crisonilda já mandou vários comentários, mas eu lembrei. Ela falou o seguinte: eu sei que você não tem nada a ver com isso, Rodrigo, mas o Náutico acabou de fechar com o Thiago Enes. Era um jogador aí para lateral, né? Vocês teriam aproveitado o Thiago Enes? Não. Também não. Beleza. Então vamos logo pro último tema, que é a Comebol. Fala, você quer ainda falar? Só que eu dei uma olhada num comentário, apareceu aqui. A Carolina Nascimento comentou: também acho o CH, infelizmente queria Zeca e Rafinha. Só para fazer esse adendo, né? Exatamente aquilo que eu falei. Pô, Zeca e Rafinha seria maravilhoso, mas eu duvido que isso aconteça. Beleza. Galera, vamos. Produção, pode ser o comercial do Sol e Mel, do Mel e Sol? Beleza, galera, vamos só dar uma pausa aí de 1 minuto para passar a propaganda do Mel e Sol, esse grande produto aqui da TV Coluna do Flamengo. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Inspire-se. Não se compare a nada e a ninguém, pois você é único. Movimente-se. Ficar parado é enferrujar a alma, o corpo e a mente. E ter energia é indispensável para a vida. Cuide-se. O tempo passa para todos e só você é capaz de enxergar mais longe. Acredite, há momentos na vida em que devemos ser mais fortes para superar os desafios. E para isso, é preciso estar preparado. Lute, mesmo sem forças. Você tem o poder de controlar a sua mente. Não espere. Faça a vida valer a pena. E quando o cansaço chegar, lembre-se que sempre é possível e necessário recomeçar. Mel e Sol Organic. Energia para recomeçar. Fala, galera, estamos aqui de volta com o nosso resenha aqui nessa terça-feira e vamos agora ao último tema, que é sobre a Comebol. Fly é denunciado em 2 artigos, veredito sai em videoconferência só em 2018. O Flamengo foi denunciado em 2 artigos pelo Tribunal de Disciplina da Comebol. O documento cita 6 incidências no jogo do Maracanã. Pelo artigo 11.2, trata de lançamento de objetos em campo, uso de fogos de artifício e materiais pirotécnicos. Falta de ordem e disciplina antes, durante e após a partida, além de não identificar os causadores do tumultos e agressões, o que pode penalizar o clube. Não foi citado invasão no campo. Então, assim, o Flamengo está sendo denunciado aí em vários artigos, na verdade em 2, né? Em 2 artigos que junta várias coisas e pode pegar uma punição que pode ser multa. Na verdade, muitos clubes já tiveram isso, talvez não nessa proporção, mas tiveram multas ou advertência. O Flamengo, o que pode acontecer no Flamengo é perda de mando, portões fechados, ou até mesmo a exclusão, que é algo que eu acho bem difícil. Tigu, o que você tem a falar sobre tudo isso que está se passando? Eu tenho a falar sobre isso o seguinte: se o Flamengo, por acaso, for excluído da Libertadores da América do ano que vem, isso vai ser uma decisão absolutamente inédita e contraditória da Comebol. Principalmente por esse tipo de denúncia. Acho que a gente está acostumado a ver, e aí, da pior forma possível, a gente está acostumado a ver cenas lamentáveis, não só na Libertadores, mas também na Copa Sul-Americana. Chegou um superchat agora aqui, do José Eduardo Tavares, falando que dane-se o Fred, vamos investir no Imperador e nos garotos. Concordo com a parte dos garotos. Um salve para o Vinícius Santos. Então, assim, voltando, acredito que vai se tratar de um exagero. Não dá para apostar que isso não possa acontecer, embora eu esteja bastante otimista em relação à impossibilidade disso.
Eu acredito que o Flamengo vai, sim, ter uma multa gorda para pagar e acho que a gente vai perder alguns mandos de campo, sim. Presumo aí que a gente vai perder pelo menos uns 3 mandos de campo. A exclusão, na minha humilde opinião, seria um absurdo, não que isso justifique tudo que aconteceu, mas seria um absurdo que seria a Conmebol tentar moralizar alguma coisa depois de tanto tempo de imoralidade. Acho que a Conmebol também, assim como a CBF, tem que passar por uma reestruturação grande, e eles dizem estar fazendo isso, muita gente tenta dizer que eles estão fazendo isso, mas não é o que a gente vê. Na prática, as regras elas precisam mudar e precisam ser mais aplicadas e rigorosas sim, mas elas precisam ser comunicadas antes. Então, assim, seria mais uma vez toda uma movimentação política para que o Brasil, mesmo que outro brasileiro herdasse essa vaga, mas para que o Brasil pagasse o pato dentro do cenário sul-americano. E então a minha primeira pergunta é: o que você acha, em que o Flamengo vai ser punido? Qual vai ser a punição do Flamengo? Eu acho que o Flamengo vai levar uma multa e vai perder alguns jogos de mando de campo. Show. CH, o que você tem a falar sobre isso e respondendo essa pergunta? Qual você acha que vai ser a punição do Flamengo? Porque depois eu vou fazer uma pergunta diferente. Respondendo essa pergunta, é a mesma... Com o mesmo lado do Tigu, a mesma coisa que ele falou. Mando de campo, uma multa também, acho que vai ser uma multa alta. Mas exclusão eu acho muito difícil, vai ser até um pouco absurdo. Não pelo que aconteceu, isso é digno de muito tipos de pena, mas é pela hipocrisia e contradição, né? A Conmebol já deu declarações que iriam muito contra essa punição, caso aconteça. Já saiu vários vereditos de outros casos parecidos, piores, né? Então, assim... CH, desculpa só interromper. O José Eduardo Tavares Silva falou: punição sim, no superchat aqui. Punição sim, merecemos. Excluir é exagero. Portões fechados é tolice. Jogar longe de casa é justo. Concordo com ele. Segue o baile aí. É isso aí, concordo também. Só acho que assim, para os próximos anos, para os próximos eventos, tudo bem, se a Conmebol quiser fazer uma conferência, uma análise, divulgar um documento, falar que as penas vão ser mais rígidas e que a partir de agora vai ter exclusão de campo, qualquer coisa do gênero. Tudo bem, aí é até uma vertente, não acho completamente errado também. Não acho completamente errado. Isso que aconteceu foi lamentável. A gente passa, pessoal aqui do Coluna do Flamengo, a gente passa longe de apoiar isso. Inclusive, a gente abomina o que aconteceu, né? Só que é muito contraditório excluir o Flamengo da competição, sendo que não são essas atitudes que a Conmebol já tomou. É a mesma coisa aquele árbitro. Famoso critério, né? O árbitro adotou esse critério na partida. Tem árbitro que marca tudo, tem árbitro que não marca nada, tem árbitro mais moderado. Chega numa partida, o cara tá marcando tudo, várias faltas. Marca faltinha ali, marca faltinha aqui, marca faltinha ali, marca faltinha aqui. No final do jogo, uma faltinha boba, que beleza, outro árbitro poderia não marcar. Mas na entrada da área, perigosa, podendo mudar o resultado da partida, o cara não marca, é falta de critério. Ele marcou várias faltas parecidas como essa durante a partida. Então, falta de critério é um perigo. Eu acho que isso aconteceria por parte da Conmebol se excluísse o Flamengo. Mas não acho que isso aconteça. Já li matérias hoje também falando que está praticamente descartada essa exclusão. Acho que vai ficar no mando de campo mesmo e numa multa bem pesada. Tá bom. Então vem minha segunda pergunta. O que vocês acham? Qual é a punição que o Flamengo merece? Se você fosse o juiz. Tigo. Multa gorda e perda de mando de campo de 1 a 3 jogos. De 1 a 3 jogos. O que seria essa perda de mando de campo? Portões fechados ou jogar fora do... Cara, se for para jogar com portão fechado, eu sou a favor de uma punição de um jogo. 3 jogos só se for fora da praça. O Flamengo não vai poder mandar jogo no Rio de Janeiro. Mas, se eu não me engano, a Conmebol não trabalha com esse mando fora da praça, entendeu? Então... Não, mas tem uma questão que pode jogar fora do país. Exatamente. Isso daí eu acho... Cara, eu fico até na dúvida do que seria pior. Mas assim, de 1 a 3 jogos, independente dessas duas situações. Então, de 1 a 3 jogos, você fora do Rio de Janeiro, é isso? Fora do Rio de Janeiro ou portões fechados, eu não acharia nenhum exagero. O que eu acho exagero é a exclusão. Acho que a gente teria um prejuízo sim. Acho que é um absurdo que os torcedores, que de fato são torcedores, tenham que pagar por isso. Acho que é um absurdo que às vezes o clube e a torcida como um todo sejam penalizados por conta da irresponsabilidade de alguns
que eu não posso classificar só como torcedores, antes de torcerem eles são pessoas de caráter altamente questionável, mas assim, acho que isso daí seria o justo e o razoável, independente de entrar em questões políticas aqui de Conmebol ou não. CH? Tirando o meu lado torcedor, se eu fosse realmente juiz, tivesse que julgar, três perdas de mando de campo e uma pena bem alta e uma declaração pública da Conmebol dizendo que as penas vão ser mais rigorosas e que isso precisa parar. Infelizmente, o que aconteceu foi trágico demais e a gente não pode ver isso se repetindo. Eu acho que a punição deveria ser severa, sim. Infelizmente, como torcedor, mas eu acho que é o correto. Exato. O José Eduardo Tavares Silva manda no superchat aqui pra gente o seguinte: se forem 3 jogos de punição, então jogaremos a fase de grupos inteiras sem apoio da torcida. É lamentável. Sim, José Eduardo, é lamentável. Eu concordo com você. É óbvio que eu torço às vezes para que não deem nada, mas tentando ser coerente, é justo também que haja algum tipo de punição para que não vire a casa da mãe Joana. Então, seria lamentável? Seria um prejuízo para nós? Com certeza, esportivo, financeiro, sob todos os aspectos. Mas é muito difícil imaginar que a gente vá sair dessa daí só com uma multinha, principalmente por ser brasileiro e tudo mais, por ter sido uma final. A mão sempre pesa mais contra a gente. Beleza, agora eu vou responder as minhas perguntas. Eu acho que o Flamengo vai tomar uma multa e um ou dois jogos com portões fechados ou até fora da praça. Agora, o que eu faria se fosse juiz? O Flamengo jogaria toda a Libertadores de 2018 com portões fechados, fora do Maracanã, tá? É o que eu acho. Eu acho que tem que dar o exemplo, sim. O que aconteceu foi 8.000 pessoas entrando sem pagar. Foi uma selvageria. E a gente tem que botar, graças a Deus, que ninguém morreu nessa história. O Flamengo jogaria todo o ano de 2018 com portões fechados. Se acontecer de ficar em terceiro lugar, joga a Sul-Americana também com portões fechados, sem a torcida. Tem que ser isso. Tem que ser isso para parar esse tipo de coisa. E até o Flamengo não é o principal culpado, tá? É um dos culpados. Mas é Rodrigo, também para o clube... Eu só queria deixar um recado claro também. Acho que as manifestações racistas da torcida do Independiente e tudo mais também não deveriam passar em branco. Assim como não deveria passar em branco, assim como não deveria continuar passando em branco, o jogador precisar de apoio de polícia para poder bater um escanteio. Também, boa, é um começo. Pedindo desculpa, dizendo que a gente não é flamenguista. Linka, quem falou que não é flamenguista? Sempre que a gente fala o que você pretende escutar, mas a gente sempre se esforça para fazer isso. Segundo o senhor Renato Silva, que mandou um superchat para a gente, a pena alta não dói no bolso do torcedor. Não acho que possa mudar a cabeça desses vândalos. Gente, para mudar a cabeça desses vândalos, existe uma solução e ela não é necessariamente só do Flamengo. A gente passa diretamente por uma iniciativa que começa no clube e ela termina e depende particular e quase, por isso que depende do clube, quase que exclusivamente do poder público. Cadastramento de torcedores, punição individualizada para esses marginais, isso tudo é necessário que aconteça para que, independente da competição, a gente passe a ter um futebol mais seguro e limpo. Eu gostaria de lembrar que o que a gente viu não foi uma exclusividade da Libertadores. A gente viu no Vasco e Flamengo desse ano em São Januário cenas lamentáveis. A gente viu cenas lamentáveis em Brasília, no Palmeiras e Flamengo no ano passado. A gente viu cenas lamentáveis em jogos do Corinthians. Então, assim, isso acontece no Brasil. O problema é que falta também vontade do poder público e investimento para que a gente consiga tornar o estádio um lugar que seja realmente seguro. O José Eduardo Tavares Silva, falou que não concorda com você, Rodrigo, em um superchat aqui. Existem leis e o torcedor, como cidadão, tem que ser punido. Torcedores de bem pagaram para estar no estádio, tem que identificar e punir esses vândalos. Isso vai exatamente na linha daquilo que eu estou falando. É necessário individualizar também a pena. É preciso individualizar o crime e combater esse tipo de comportamento, não só no âmbito esportivo, mas principalmente de maneira criminal também. Assim, qual é o nome dele? O José, na verdade você vai ser prejudicado, eu vou ser prejudicado, todo mundo vai ser prejudicado. Mas, novamente, repito, o Flamengo jogaria todos os torneios sul-americanos de 2018
com portões fechados. E aí é o seguinte, eu sei que o Flamengo não é o único culpado, tá, gente? Só que o Flamengo também é culpado. Eu acho assim, se a gente ficar esperando a justiça de fora, não vai vir, meu irmão. Não vai vir, não vai vir. O policial prende, a justiça solta. O Flamengo tem que criar sua própria justiça, seu próprio cadastramento de jogadores. Usar essas imagens, por exemplo, um cara que rouba, um cara caído que acabou de ser atropelado, esse cara nunca mais tem que pisar no Maracanã. E isso é um trabalho do Flamengo. O Flamengo tem que pegar a foto desse senhor, desse indivíduo, e não deixar ele entrar mais no Maracanã. Digital, qualquer coisa, cadastramento via a CPF, o cara que roubou o atropelador, abriu o carro do atropelador, o cara que roubou refrigerante e cerveja, o cara que roubou ficha. Esses caras tem como você identificar com a ajuda da polícia. E as imagens são ótimas. Eles nunca mais têm que pisar no Maracanã. Rodrigo. Nunca mais tem que pisar no Maracanã. E isso é um trabalho do clube. Se esperar a justiça de fora, não vai resolver. Tem um trabalho do clube. E aí é pro Flamengo também tomar vergonha na cara. O problema é que o Flamengo tem que ajudar na identificação, mas quem pode prender é a polícia. Quem tem que conseguir chegar junto a esses torcedores e de fato Tigu, fazer o que vai acontecer? Tigu, eu não tô preocupando se esse indivíduo vai fazer besteira na rua. Isso é um outro âmbito. Eu quero preocupar com o meu clube. Ele não pode entrar mais no estádio. Ele não pode. É isso. Se eu esperar a justiça de fora, a gente sabe que não. O problema é como você consegue identificar esse cara e proibir a entrada dele se você também depende de entes do setor público para isso, entendeu? A ação tem que ser conjunta. A gente não vai chegar a uma solução assim do nada. Agora, eu concordo. O Flamengo, de fato, precisa fazer a parte dele. Como fez quando mandou um ofício para a PM falando, estão combinando invasões, a gente precisa de reforço no policiamento, e o JEP, aparentemente... Tá bom, Tigu, tá bom. O JEP falou que não ia mandar ou não deu devida importância. O Flamengo contrata particular. Meu irmão, mas o particular não pode atuar do lado de fora como polícia. Aí tem uma questão legal. Tudo bem. Então é o seguinte, bota policial lá fora e bota os caras particular dentro. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o evento do Flamengo e Independente é um evento particular, não é um evento público. Só entra no Maracanã com autorização do Flamengo. Sim. É isso. Não, ou então que o poder público fale o seguinte, o Estado vire e fale o seguinte, nós não temos capacidade de fazer o policiamento e a segurança no entorno do estádio. Ou vocês pagam as diárias dos policiais, ou vocês colocam segurança privada e tudo mais. E aí o Flamengo pensa, se manda o jogo no Maracanã, se leva o jogo para outro lugar do Brasil, o Flamengo vê o que faz e aí fica com a responsabilidade. Agora, segurança na rua, eu tô concordando com você. Tudo bem, eu sei que tá concordando, Tigu, mas só que é o seguinte, o indivíduo que roubou o cara atropelado, ele vai continuar indo. É isso, a justiça também é meio que individual. Ali você viu as câmeras, consegue identificar o rosto de cada um. Esses indivíduos que vão causar um grande dano ao clube, podendo ser a exclusão. Imagina o Flamengo é excluído da Libertadores. O cara que assaltou o cara que tá caído vai continuar indo pro Maracanã depois. Mas se a gente não tem um cadastramento dos torcedores via poder público, porque isso tem que ser também via poder público, fica complicado identificar esse cara e punir, entendeu? É isso que eu acho, tem que ser uma ação conjunta. O senhor Renato Silva falou de novo com a gente, dizendo, a torcida do Corinthians matou um garoto e não deu em nada. Excluir o Flamengo seria um exagero absoluto. Só que é o seguinte, gente, posso responder aqui o senhor Renato? É o seguinte, só que foi identificado. Esse é o problema. Foi identificado todos os indivíduos que mataram o menino Kevin. Inclusive, eles ficaram presos. Não foi na Bolívia? Bolívia, não é isso? Eles ficaram presos na Bolívia, vieram para o Brasil, foram soltos e no jogo seguinte, em Brasília, um jogo do Corinthians, eles estavam brigando de novo. Tudo bem, mas aí eu tô visando mais o julgamento via Comebol. Os indivíduos, sim, foram identificados. E tem uma regra, tem um artigo lá que fala disso. Droplete 2008 queria mandar essa pergunta pro PH, que ele tá caladinho, que a gente tá se matando aqui. O que acham da própria Comebol ser a organizadora e responsável pelas finais dos campeonatos sul-americanos? Algo como a UEFA faz na Champions, onde é responsável pela organização da final. CH, a bola é tua.
Repete o do meio pro final. Não consegui ouvir direito. Ele está perguntando o que a gente acha, no caso você acha, da própria Conmebol ser organizadora e responsável pelas finais dos campeonatos sul-americanos, como a UEFA faz com a Champions. Olha, eu acho que a UEFA, né, ela é uma organização mais capaz do que a Conmebol. Eu não acho que a Conmebol, com todos os problemas que tem, né, e ainda mais a diferença de tratamento com os brasileiros, que isso existe, seria uma coisa boa de colocar finais em todo tipo de mando da Conmebol. Eu acho que, assim, eu concordo em partes contigo, os indivíduos do estádio, sim. Não precisa de uma grande participação da polícia. A polícia deveria fazer o quê? Prender uma época na Inglaterra, teve uma briga, uma confusão, se eu não me engano, foi entre o Liverpool e mais um outro time. Tiveram vários mortos. Na verdade, foi a época dos hooligans. Dos hooligans. Foram 2 eventos. Teve a tragédia de Heysel em 85, numa competição europeia, e depois você teve uma tragédia, se eu não me engano, em Anfield. Isso. Eu fiz até a matéria pro site esses dias dessa tragédia de Heysel aí, inclusive. Na Inglaterra, essa época dos hooligans, e o que eles fizeram? Eles mudaram muito o sistema de cadastramento de torcedor. Os torcedores são identificados, isso deveria ser feito. Como é que não dá, cara? Exato. Não, continua, conclui, depois eu falo. Não, mas você não concorda comigo? Não, concordo com você. Inclusive, assim, eu quando vou botar eu sou sócio torcedor, eu dou meu CPF lá. É só o Flamengo criar algum artifício de digital. Eu, quando vou no meu banco, é leitura de mão. Se o outro indivíduo for lá botar a mão, ele não consegue sacar o meu dinheiro. Então é o seguinte, e quem não é sócio torcedor? Quem não é sócio torcedor faz esse tipo de processo na hora que for pagar o ingresso. Você tem? Não tem. Vê só, não precisa nem ser na hora que for pagar o ingresso, não. Vê só, se o poder público tiver o mínimo de boa vontade, ele vai fazer o seguinte: o torcedor que quer ir ao estádio precisa se cadastrar previamente ou na hora da compra do ingresso. Marca lá um dia, como se fosse fazer a identidade, você bota lá a sua digital, o número do seu CPF, o número do seu RG, seu nome completo, leva um comprovante de residência e tira uma fotinha da sua cara. Com as câmeras que a gente tem e as maravilhosas imagens que a gente tem dessas cenas de barbárie, porque a qualidade da imagem, apesar do conteúdo ser lamentável, a qualidade é muito boa, a gente só precisa do seguinte: um software que faça o cruzamento entre essas imagens e entre um banco de dados. E esse software não precisa ser inventado, é só ser comprado e botar para rodar. Acabou, rodou, identificou, já sabe onde o cara mora, chega a polícia, porque aí só a polícia pode fazer isso, vai lá, prende o cara, um processo é aberto, instaurado, esse sujeito vai ser punido e precisa ser proibido de assistir os jogos. Ponto. Dá para fazer? Dá. Agora é preciso de boa vontade de muita gente. Não só do clube, mas principalmente do poder público. Tudo bem, concordo com você, CH, mas eu acho que do poder público... do poder público não vai rolar. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem sim. Sabe por quê? O prejudicado é o Flamengo, cara. A polícia... Olha só, o Tigo podia ter morrido 10. Você acha que a polícia, o poder público vai ser punido? Vai ser punido tudo. Um pequeno comentário só para complementar isso que o Rodrigo falou. Perfeito. Quem vai ser prejudicado? O Flamengo. O poder público eu duvido muito que mude. A gente sabe como é que é aqui no Brasil. Imagina, simplesmente, eu não acho que isso aconteça, mas simplesmente, o Flamengo é excluído da Libertadores no próximo ano. É banido por 3 anos da competição. Eu vi comentaristas falando isso. Tinha que banir o Flamengo. Você ouviu de um retardado mental. Não, você não ouviu de comentarista. Você ouviu de um retardado mental. Você não pode levar em consideração um cara daquele. O mais sã falou que o Flamengo deveria ser excluído da próxima Libertadores, 2018. O retardado mental é que disse que era 3. Não, é verdade, eu concordo plenamente, mas é intitulado como comentarista, né? E eu discordo disso, mas é intitulado. Falou que tinha que ser banido por 3. Imagina acontece. É claro que isso não é provável, não vai acontecer, mas imagina. E aí, o Flamengo não vai querer tomar providências para não acontecer mais? Vai depender do poder público? Tome providências. Porque senão vai ficar o quê? Sendo excluído toda a Libertadores. E aí, quem é que perde dinheiro, CH? Quem é que perde dinheiro com isso? Quem é que perde dinheiro? Então, se você ficar esperando o poder público, meu irmão, não vai rolar nada. Tem que partir do clube.
coisa. O Delverni diz com a gente, concorda com a gente, dizendo que tem vários programas com reconhecimento facial. Tem e-mail, já tem as câmeras, obriga a comprar o ingresso de quem tem cadastro. A gente concorda. Só que você tem que lembrar o seguinte, se a pessoa ela tem um ingresso, ela pode passar esse ingresso. Até onde eu sei, não existe nenhuma lei que proíba uma pessoa de pegar um ingresso comprado inteiro, tá? Paguei inteira nesse ingresso. Eu entreguei esse ingresso para outra pessoa e ela vai no evento no meu lugar, certo? Não existe essa possibilidade. Isso vai acontecer? Com certeza isso vai acontecer. Agora, existe por acaso alguma questão legal que dê respaldo para o Flamengo falar o seguinte, essas pessoas não entram no meu jogo porque eu não quero? Porque a gente tem que lembrar também, gente, que a ideia é boa, o clube tem que se mobilizar. Quando eu falo de poder público, é porque a gente precisa obedecer lei. Não é esperar demais do poder público. Tudo bem, Tigo. Você tá querendo dizer o quê? Que num evento do Flamengo, o Flamengo não tem total poder para barrar alguns indivíduos. É um evento particular. Claro que tem. Até onde eu sei, aí precisamos de uma consulta legal para saber se ele de fato tem essa possibilidade dele virar e falar assim, esse sujeito está banido dos meus jogos. Até porque até onde eu sei, um banimento, por exemplo, não é previsto, uma punição para sempre. Qualquer tipo de punição eterna não está prevista em nenhum artigo dos nossos códigos e legislações. O Daverson fala que a Conmebol deve gostar dessa tradição, brigas, coisas sendo arremessadas, sempre tem isso e nunca muda. É fácil excluir esses caras com tantas câmeras. Também acho que seja fácil excluir esses caras com tantas câmeras, é o que todo mundo aqui está concordando. A gente só está discordando, talvez, da forma, já que a gente acha que depende de uma conjunção de fatores um pouco diferente. Qual o nome dele? E outra, CH, e outra, Tigo, perdão. E outra, Tigo. Entendeu? Agora, que a Conmebol adora essa tradição, parece adorar, assim como tem um monte de torcedor que adora. No início do ano eu falei que eu não suporto, quero ganhar, mas não suporto Libertadores, não suporto Sul-Americana, não acho que o que se jogue nessas competições pareça com futebol, acho a arbitragem um lixo, os campos em estado precário, a segurança é lamentável, é isso aí. Aí tem porrada, o pessoal dele fala assim, é isso aí que é Libertadores. O problema é que a Conmebol também incentiva esse tipo de comportamento. Quando ela é passível, e quando ela acaba aceitando muito, é isso que acaba acontecendo. Tem mais um superchat, Leonardo Carvalho. Queria que vocês dissessem aí, com esse time ruim, desorganizado e sem elenco, devido ao Zé Ricardo, prefiro a exclusão a passar vergonha na Libertadores. Flamengo não está sendo Flamengo. Comenta. E assim, o Tigu, só pra gente fechar, já estamos passando do horário, é o seguinte, já passa por o primeiro passo. O Flamengo pegar os vídeos das câmeras do Maracanã e punir e banir todos os indivíduos, porque a polícia vai achar, vai chegar, tem imagem. Banir todos esses, são quantos que conseguiu pegar na imagem? Eu consegui pegar na imagem 20. Se banir esses 20, meu irmão, isso aí não vai acontecer de novo. É isso que eu tô falando. Tem que ter um primeiro passo. Tá? Eu concordo. O problema é como a gente vai banir sem a ajuda do poder público. Essa é a minha grande dúvida. Tem mais 2 superchats aí, lê aí. Deixa eu ler isso aqui pra gente ficar. O Valdir Carvalho diz, o Atlético Paranaense implementou o sistema de digital na Arena da Baixada este ano. Aí. Mas a pessoa tem o direito de comprar um ingresso de inteira, mesmo com digital, e passar para outra pessoa. Não, tudo bem. O Pet lembrou uma coisa. O legal da digital não era na hora de comprar. A gente está falando de invasão, tá? Cadastramento é necessário e vai ajudar muito. Mas não resolve o problema da invasão. Quem invade é bandido. Agora, quando eu falei cadastramento, se você tem um cadastro de torcedores, aonde você comece obrigando os torcedores que são de torcidas organizadas, por exemplo, a se cadastrarem, e depois o torcedor comum também, eu quero saber como é que essa galera vai começar a se esconder. Tigo, olha só. Quando eu falei cadastramento, eu não falei cadastramento para comprar ingresso. Eu falei cadastramento no ato de comprar ingresso para criar realmente tudo aquilo. Mas na hora de você passar, a sua digital, a catraca só vai abrir com a sua digital. Mas aí essa é a questão. Mas, Rodrigo, aí a gente está falando de uma questão logística complicada e que, mais uma vez, eu acho, não posso garantir, que fere a lei. Se eu compro um ingresso para um espetáculo, eu tenho o direito de passar esse ingresso para outra pessoa. Entendi o seu ponto.
Eu entendi seu ponto. Mas aí é aquele negócio, a gente tem que pesquisar legal e ver quais são os direitos do Flamengo. Só pra gente ler o superchat aqui, o Flamengo sendo excluído da Libertadores é do senhor Renato, faria esses vândalos pararem? Serviria de exemplo para todos os torcedores, inclusive dos outros times? Serviria, botaria medo. A verdade é o seguinte, tem gente que não consegue assimilar as coisas com respeito. É o medo que faz algumas pessoas recuarem. CH, fala pra gente encerrar o programa. Só um pequeno comentário pra gente encerrar mesmo. O Rodrigo falou aquela hora, o Flamengo deveria tomar atitude, né, para identificar as pessoas, os criminosos, né, são criminosos, bandidos, pelas imagens e tudo mais, e depois banir de entrar no estádio. E aí o Tigu falou, mas não dá para fazer isso sozinho, a gente precisa de o poder público ajudando. Dessa vez sim, porque o Flamengo não tomou a atitude prévia de ter esse cadastramento, de ter esse regulamento. Agora iria precisar. Mas por que não parar de precisar do poder público para futuras ocorrências? Criando esse sistema, que eu acho que sim, é possível, dá para criar, sem o poder público influenciando, dá para criar um sistema do clube. Aí seria possível para as próximas ocorrências o Flamengo punir esses indivíduos de entrar no estádio, não de prender eles e tudo mais. Dessa vez, sim, vai precisar do poder público, porque isso não foi criado, esse sistema. Mas por que não, para as próximas, criar? Eu acho que o Flamengo precisa, sim, se precaver. Não só o Flamengo, qualquer clube brasileiro que não queira ser prejudicado com um bando de delinquente invadindo o campo e fazendo um bando de atos criminosos em volta e dentro do estádio, né? Então, assim, dá para se prevenir, sim. Os clubes precisam tomar atitudes, porque as coisas podem ficar muito mais feias. Beleza. O Linca Fábio diz o seguinte, beleza, Rodrigo, torcedor roubou. Gente, o torcedor estava livre e fez o que fez. A verdade eu vou pagar por eles também. Mas eu quero segurança dentro do meu estádio e quero o melhor para o meu clube. Se tiver que fazer o cadastrozinho ali e tudo mais, e ser até ter as mesmas condições, ou as mesmas condições que o cara que fez a besteira, meu irmão, eu faço. Eu quero o melhor pro meu clube e eu quero segurança quando eu entrar no meu estádio. No estádio que meu clube tá jogando. Vamos encerrar essa live? Vamos. Então fechou, galera. Estamos aqui fechando. Amanhã a gente começa de novo. Vai ter o Redação, resenha novamente. Na sua, na minha, na nossa TV Coluna do Flamengo.